Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver uma aula que vai falar a respeito da função composta e da função inversa. Para começarmos, vamos ouvir um texto a respeito desse tema. Origem de uma função. O conceito de função, que hoje pode parecer simples, é o resultado de uma grande evolução histórica. Os babilônios utilizaram tabelas de quadrados e de raízes quadradas e cúbicas, e quando os pitagóricos tentaram relacionar a altura do som emitido por cordas submetidas à mesma tensão com o seu comprimento. Nesta época, o conceito de função não estava claramente definido. As relações entre as variáveis surgiam de forma implícita e eram descritas verbalmente ou por um gráfico. Descartes e Pierre Fermat, no século XVII, introduziram as coordenadas cartesianas, tornando possível transformar problemas geométricos em problemas algébricos e estudar analiticamente funções. Esse, sem dúvida, foi um grande impulso à matemática. A partir daqui, todo o estudo se desenvolveu em torno das propriedades de tais funções. Por outro lado, a introdução de coordenadas, além de facilitar o estudo de curvas já conhecidas, permitiu a criação de novas curvas. Fermat se deu conta das limitações do conceito clássico de reta tangente a uma curva, como sendo aquela que encontrava a curva num único ponto. Tornou-se assim importante reformular tal conceito e encontrar um processo de traçar uma tangente a um gráfico num dado ponto. Essa dificuldade ficou conhecida na história da matemática como o problema da tangente. O que nós ouvimos a respeito de Descartes e de Fermat é muito importante para relacionarmos o que vem depois. O que eles trabalharam é uma parte pequena da matemática. O que interessa a nós hoje em dia é muito mais avançado e muito mais implementado. Vamos começar então dizendo a respeito da função composta. O que é a função composta? Precisamos entender, antes da função composta, a ideia da composição. O que significa composição? Compor. Quando você compor, você precisa de mais do que um elemento. Você precisa de mais do que um conjunto. Não basta você ter apenas um conjunto. Você deve ter uma composição entre elementos, uma composição entre conjuntos. Dessa forma, para eu poder compor uma função com outra, eu devo ter mais do que uma função. Eu posso até utilizar a mesma função, desde que eu componho ela com ela mesma. Para nós, o que interessa é a formulação matemática e como vamos utilizar esta ideia na nossa vida, no dia a dia. É muito importante entendermos o conceito dessa composição. Para melhor compreensão desse conceito, vamos pegar um exemplo que pode acontecer no nosso dia a dia. Você foi à loja e encontrou um produto a preço de X reais. Esta loja está vendendo esse produto com desconto de 20% para aquele que pagasse à vista. Faz de conta que você é o cliente, que você quer comprar esse produto. Se ele custa X reais, sem desconto, você vai pagar quanto? 80% do valor, porque tem desconto de 20% à vista. Então o cliente paga 80% do valor e fica como sendo 0,8 vezes X. Vamos chamar 0,8 vezes x igual a t. Quando esse dinheiro entra no banco, tem que pagar CPMF, juros, etc. e tal. Então vai chegar já com descontado um certo valor para a loja que vendeu esse produto. Essa loja vai receber o produto final com 95% do valor. Faz de conta então que todas as despesas são 5%. E o valor final é 0,95 vezes o que o cliente pagou, que é 80% do valor de X. Percebe que eu fiz uma composição entre o que foi pago e descontado o valor do que o banco tomou. Resultado final, a loja recebeu
0,95 vezes 0,8 vezes x. Para entendermos melhor, vamos colocar num gráfico de flechas a ideia da composição dessas funções. Então, o exemplo que nós vamos tomar aqui é essa ideia. X é o valor sem desconto. Aplicamos uma função com desconto de 20%, quer dizer, o resultado final vai ser 0,8 vezes x, que é o valor que o cliente vai pagar para a loja. E g é a função onde vamos descontar 5% do valor devido a boletos bancários, juros, CPMF e outras atividades que o banco cobra do cliente, que nesse caso é a loja. A loja vai receber no valor final 0,95 descontado dos 5% que o banco tomou, vezes o valor que o cliente pagou. Eu posso então fazer o seguinte: do cliente já tirar o dinheiro diretamente para a loja, sem passar pelo intermediário. Assim, a loja vai estar recebendo diretamente pela função que eu vou chamar de H, que vai ser 0,95 vezes 0,8 vezes o valor da mercadoria que está sendo exposta pela loja. Este é um exemplo que pode ser aplicado no nosso dia a dia. Vamos formalizar essa ideia utilizando letras F, G e H. Nesta utilização, vamos fazer a composição entre F e G, resultando numa nova função que eu vou chamar de função H. E eu vou ler como sendo função composta de F com G. Ou seja, eu compus os elementos de F com os elementos de G. Vamos formalizar o que eu falei dizendo o seguinte: H de x vai ser chamada de G de F de x. Ou seja, eu vou fazer a composição utilizando duas funções, G e F. E vou ler, H de x é a função composta de G com F. Vamos verificar isto num diagrama de flechas, onde vou representar as funções F, G e H no mesmo diagrama, utilizando três conjuntos, A, B e C. Acompanhem comigo a formalização disso no diagrama. Temos o conjunto A, onde nós teremos os elementos x. Aplicando a função do conjunto A no conjunto B, vamos ter o resultado f de x, que é a imagem que x vai gerar no conjunto B, sendo utilizado para isso a função f. Obtido essa imagem, vou obter agora uma nova imagem usando a função g, que vai ser aplicada do conjunto B em C. E o resultado final é que eu vou obter a composição de G com F. O G pega o elemento que F criou e cria um novo elemento, que é G de F de x. Mas também poderíamos usar uma outra função que vai levar a imagem de x diretamente no conjunto C. E esse conjunto C vai ser H igual a GOF ou G de F de x. Se está complicado, não se preocupe. Quando você escrever isso no papel, fica bem mais fácil. Para nós entendermos melhor, vou pegar o seguinte exemplo. F de x igual a 3x e G de x igual a x quadrado mais 1. Para ficar facinho para nós, vamos pegar apenas um número e entendermos como esse número dele vai nascer uma imagem com a função f e depois essa nova imagem vai virar um novo número para que nasça, com a utilização da função g, uma nova imagem, que é a nossa imagem final. Acompanhem comigo, então, como vamos fazer isso. F de x igual a 3x e g de x igual a x quadrado mais 1. Então, nós temos, nesse caso, o seguinte. Se x igual a 2, eu aplico a função f de x. Aplicando no lugar do x o valor 2, fica 2 vezes 3 igual a 6.
6 é a imagem gerada pela função f. Este mesmo número aplicado na função g, igual a x² mais 1, vai gerar 6 ao quadrado, 36, mais 1, 37, que é a nova imagem. Poderia fazer o seguinte: aplicar esta função f em g, obtendo g de f de x, e colocaria o nome de h, ou qualquer outra letra, para que a imagem seja gerada de 2 até 37. Esta composição pode ser usada no dia a dia, como nós pegamos o exemplo a respeito deste assunto. Agora, turminha, vamos falar a respeito da relação inversa. Nós sabemos que relação é qualquer elemento de um produto cartesiano entre dois conjuntos. E relação inversa, o que é? Vamos compreender a relação inversa da seguinte forma. Temos dois conjuntos, relacionam o elemento de um conjunto com o outro. A inversa dessa relação é a volta deste elemento através desta inversão. Para ficar mais fácil, vamos ver um exemplo onde vamos usar diagrama de flechas com dois conjuntos, A e B. Acompanhem comigo a ideia da relação que nós temos como exemplo. A relação vai do conjunto A no conjunto B. Temos, então, 4 elementos no conjunto A. 1, 2, 3, 4. E 3 elementos no conjunto B, 8, 9 e 10. Vamos formar os pares ordenados. Você lembra o que é um par ordenado? Par ordenado é um par de elementos que estão colocados entre parênteses. São conhecidos como sendo elementos em sequência. Então, vamos colocar os elementos em sequência como sendo pares ordenados. Teremos assim, o 1 e o 8, um par ordenado, o 2 e o 9, um outro par ordenado, o 3 e o 10 como sendo um outro par ordenado. Vamos aproveitar também esse diagrama para lembrarmos a respeito de domínio, imagem e contradomínio de uma relação. Vem comigo no mesmo diagrama. O domínio do A, o domínio vai ser o próprio conjunto A? Não, não, não. O domínio vai ser 1, 2, 3. É domínio da relação R. Então, o domínio da relação R é 1, 2, 3. Os elementos que vão estar relacionados com os elementos de B. O conjunto de partida, de onde partiram as flechas, é o conjunto A. Porém, o domínio é a condição de existência da relação. Então, para nós, o domínio, nesse caso, são os números 1, 2 e 3. Quem vai ser a imagem? A imagem vão ser os elementos onde estão chegando as flechas. As flechas chegam nos elementos 8, 9 e 10, que são denominados elementos da imagem. Neste caso, a imagem é o conjunto B por completo. O conjunto B é conhecido também como sendo o conjunto contradomínio. Gente, exploramos bem essa ideia. Agora vamos fazer a inversão desta relação. Vamos verificar como a inversa dela, R elevado a menos 1, vai ficar. Antes eu estava mandando os elementos de A para B, através da flecha. Agora, neste exemplo, vamos ver os elementos saindo, as flechas saindo dos elementos de B e chegando nos elementos de A. Acompanhem comigo novamente. R a menos 1 vai dos elementos de B até os elementos de A. O que nós tínhamos antes de 1 para 8, agora ficou de 8 para 1. Ou seja, você trocou x com y. Você trocou no par ordenado quem estava na esquerda com quem está na direita. Isso é importante lembrar, porque daqui a pouco vamos aprender como obter a função inversa. E para isso, vamos precisar saber que o x trocou com y. E vou precisar trocar o x com y e o y com x. Voltando novamente. O 1 é relacionável com 8, agora o 8 relaciona com 1. Houve a troca dos elementos. São os mesmos, porém a ordem mudou. O 9 com 2, antes era 2 com 9.
e o 3 com 10, agora 10 com 3. Desta forma, as relações R e R-1 são chamadas de relações inversas entre si. Mas é só isso, professor? Ah, moleza! Que moleza, skatista? Que isso? Vou lembrar uma professora, quando eu estava na 8ª série, que um aluno falou, moleza, professora, moleza. Sabe o que ela falou para ele? Senta no pudim se você quer moleza, seu skatista. Turminha, se até agora é moleza, maravilha. O que vem agora é muito mais importante do que função composta. E é chamada função inversa. As funções inversas são extremamente importantes para a nossa vida do dia a dia. Nós sabemos que muita coisa aprendemos na sala de aula e, infelizmente, não temos oportunidade de aplicar no dia a dia. E sempre vem aquela pergunta, por que aprender? Para que aprender? Será que eu vou usar um dia essas funções? Vamos pegar alguns exemplos de utilização de função inversa. Por exemplo, quando você vai lá e busca seu SIC, seu CPF do governo federal, o seu nome tem apenas um SIC. E com esse SIC você consegue reconhecer quem é dono do nome que fez esse SIC. Aí existe uma inversa de relação, uma inversa de função. Porque a quantidade de pessoas, cada uma delas se relaciona com apenas um SIC, um CPF. E esse CPF volta para essa pessoa. Outro exemplo é a senha, que vai estabelecer o uso de certa informação. Cada pessoa estabelece uma senha, diferentemente de outra pessoa. Dessa forma, vamos relacionar um elemento com o inverso dele em relação à função utilizada. Hoje em dia, nós ouvimos muito a respeito do projeto Genoma, ou do DNA. E também, cada um de nós tem um DNA, diferente de outra pessoa. Mesmo na clonagem, se os DNAs são iguais, ainda difere por outros elementos. E cada um completo vai falar para a gente a respeito do elemento, da pessoa que originou este DNA. Estes são exemplos do nosso dia a dia. Só que para nós, para a nossa aula de matemática fluir com moleza, como o skatista está achando que é, vamos compreender e utilizar coisas simples, para que nós possamos fazer os exercícios e aprendamos de uma forma melhor. Vamos pegar o seguinte exemplo. Dois conjuntos A e B. O conjunto A tem 3 elementos, 1, 2, 3. E o conjunto B tem 3 elementos também, 6, 7, 8. Quando nós falamos a respeito da relação inversa, nós não nos importamos com o tamanho do domínio, nem com o tamanho da imagem. Só que nós vimos funções. Cada função vai emitir valores de x em y, utilizando esta relação especial, que nós denominamos de função. Para compreendermos melhor, vamos juntos para o diagrama de flechas, onde eu relaciono o conjunto A e o B com a função f. Acompanha comigo as flechas. O conjunto A na minha esquerda temos os números 1, 2, 3, que vão ser aplicados neles a função f, levando os valores para o conjunto B. Ou seja, a função aplicada no ponto 1 vai resultar o ponto 6. E a função f aplicada no ponto 2 vai resultar o 7. E a função aplicada no ponto 3 vai resultar o 8. Numa função, nós temos que ter o domínio exatamente igual ao conjunto de partida, tá lembrado? Que ótimo! E também não podemos ter nenhum elemento sem estar relacionado com outro elemento do conjunto contradomínio. Esta é a definição de função. E para isso precisamos, então, inverter a função de tal forma
que ela também seja uma inversa e seja a função. A função inversa eu vou representar com as flechas amarelas e vou denominar de f elevado a menos 1, do conjunto B até o conjunto A. Ou seja, o elemento 6 vai se relacionar com quem que originou ele através da função f, que é o número 1. E o 7 vai relacionar com quem originou ele, que é o número 2. E o 8 também vai se relacionar com quem originou ele, que é o número 3. Verifiquem comigo nesse diagrama que todos os elementos estão mandando e recebendo flecha, e nenhum deles está mandando mais flechas do que recebe, ou seja, ninguém manda mais que uma flecha, e ninguém está sem receber nem mandar flecha. Desta forma, podemos ter a seguinte bela conclusão: para uma função ser inversa, ela tem que ser bijetora. A função f somente será inversa se ela for bijetora. Se a função f não for bijetora, ela jamais terá uma função inversa f menos 1. O que importa para a gente não é somente relacionarmos no diagrama de flechas, mas sim compreendermos e utilizarmos isso nas equações do dia a dia. O nosso dia a dia hoje é o colégio, é o ensino médio. Então vamos utilizar isso na química e na física, também na biologia. Para isso, eu vou precisar ensinar vocês a utilização com equações. E vamos pegar exemplos disso. Vamos aprender técnica para a obtenção da função inversa de uma função já existente. A técnica é bem simples. Troque o y pelo x, troque o x pelo y e isole esse y. Obtenha esse y novo em função do x novo. A ideia recíproca dela é isole o x e no final, depois do x isolado, troque o x pelo y e o y pelo x. Essas duas técnicas, elas podem ser utilizadas somente de uma vez, ou seja, posso simplesmente fazer a troca de y pelo x ou no início ou no final. O importante é isolarmos o y em função do x. Inicialmente, ele já está isolado, porém, para obtê-lo no final, ou isolo o x e depois troco o x pelo y, ou troco o y pelo x no início e isolo o y novo. Ei, dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Para compreendermos melhor isso, vamos tomar dois exemplos. O primeiro exemplo eu vou tomar como sendo a equação de uma reta bem simples. Vamos chamar esta reta de y igual a 3x menos 1. E pergunto, determine a função inversa de y igual a 3x menos 1. Como vou obter a inversa desta equação? Nós temos o y igual a 3x menos 1 é a função dada. Para obter a inversa, é simples. Vamos trocar o x pelo y e o y pelo x. E isolar o novo y. Acompanhe comigo, então, na lousa. Trocando o x por y, vou ter x igual a 3y menos 1. Agora, isola este novo y, ficando x mais 1 sobre 3. Eu vou insistir. Esse y é o que nós chamávamos de x antes. Então, vamos chamar isso de f elevado a menos 1 de x. Ou seja, é a função inversa da função f. Vamos pegar agora um outro exemplo, um pouco mais complicado. Vamos chamar y de x sobre 2x mais 4. Ai, professor, que difícil, o que eu faço agora? Calma, calma, calma. Vamos raciocinar juntos para podermos resolver de uma forma fácil. Professor, está começando a ficar complicado. Vai devagar comigo. Tudo bem. Calma aí. Vamos juntos acompanhar a ideia. Então, se y igual a x sobre 2x mais 4,
eu vou trocar de novo o x pelo y. O que era y igual a x sobre 2x mais 4, agora vai ficar x igual a y sobre 2y mais 4. Eu faço a multiplicação de 2y mais 4 por x, eu trago o 2y para x para o lado direito e isolo o y. Dessa forma, isolando o y, vou obter 4x sobre 1 menos 2x. Esse 4x sobre 1 menos 2x, vou chamar de função inversa da função inicial. E vou escrever f elevado a menos 1 de x. Vamos ver agora gráficos das funções inversas. Como é que eu vou fazer o gráfico de uma função inversa? Como é que eu vou obter o gráfico de uma função inversa? Qual é o gráfico da função inversa da função f? Gente, é fácil. Vem comigo para o gráfico deste seguinte exemplo. Vou tomar uma função qualquer, não sei quem originou essa função. Eu sei que o gráfico dela vai estar colocado para a gente. Olha só, tenho a função partindo do zero e subindo. Vou chamar essa função de f. Pense comigo. Se eu troquei o x pelo y e o y pelo x, o que vai acontecer naturalmente? Todos os pares ordenados vão inverter de valores. Os valores são os mesmos, inverte simplesmente a posição. O que era abscissa virou ordenada, o que era ordenada virou abscissa. O x virou y e o y virou x. Significa isso o quê? Isso aí, a função inversa vai ter o gráfico simétrico em relação à função existente. Venha comigo para o gráfico para vermos isso. Olha só. Vou pegar e traçar a função y igual a x, a reta, passando pelo zero, e vou inverter a função f em relação a ela, obtendo a função inversa. Vamos ver então? Invertendo ela. Ela vai partir então y igual a x, passando pelo meio, e a função inversa tracejamos de branco e colocamos em amarelo a nova função inversa. Então é bem simples. Cada valor da função f trocou a abscissa pela ordenada e ordenada pela abscissa, ficando desta forma. Vamos pegar mais um exemplo para podermos concluir o gráfico de uma função inversa. Antes de trabalharmos este exemplo, vamos frisar uma vez por todas. O gráfico da função inversa f menos 1 é simétrico em relação a y igual a x do gráfico da função f. Repetindo, os gráficos f menos 1 e f são simétricos em relação a reta y igual a x. Vamos tomar este seguinte exemplo. Construir a função inversa que vai do domínio mais 0 até mais infinito, incluindo zero, em contradomínio menos 4 até mais infinito, da função f de x igual x ao quadrado menos 4. Vamos juntos calcular os valores e colocarmos no gráfico. Temos x começando no zero no domínio, aplicado à função f de x igual a x quadrado menos 4, dá quanto, João? Quanto? Menos 4. Parabéns. Esse é o valor inicial. Quanto maior o x, automaticamente maior a função f de x. Vamos plotar no gráfico, então, f de x. Obtendo o valor mínimo de menos 4 até o infinito, passando pelo 2. Isso é parte da parábola. A parábola inteira seria passando no menos 2 e no 2. Porém, limitei o meu domínio de 0 até mais infinito. Para quê? Para que a função fosse bijetora. Eu preciso ter uma função bijetora para poder calcular a função inversa dela. Agora vamos achar então a inversa dela. Basta então fazer o quê? Traçar a reta y igual a x e
traçar o simétrico da função f em relação a essa reta. Então, traço a reta y igual a x e inverto os valores. Antes esse ponto era quem? 0 menos 4. Troca, troca, x com y, fica menos 4, 0. Antes esse ponto era quem? 2, 0. Troca, troca, fica como? 0, 2. E marque, então, esses pontos. Ligando eles, vai obter o gráfico da função inversa f menos 1. Perceba o seguinte, que os dois gráficos sempre vão se cortar na reta y igual a x. Vai existir o ponto de intersecção desses dois gráficos na reta y igual a x. Conclusão final a respeito desse problema, que o domínio da função f vai ser a imagem da função inversa de f. E o domínio da função inversa de f vai ser a imagem da função de f. O importante como dica de estudo para você é representar no papel tudo aquilo que você está pensando. Não deixe somente no pensamento, caso contrário, vai ficar muito complicado. A matéria é fácil e simples. Represente no papel, coloque os valores que você vai resolver tranquilamente. Ótimos estudos, boas resoluções de exercícios e até a próxima. Na aula de hoje estudamos a função composta e a função inversa. Conhecemos um pouco da origem da função. O importante para nós é que a função composta vai ser gerada de uma função em outra, utilizando no mínimo 3 conjuntos. Vimos a técnica para a obtenção da inversa numa função. Devemos lembrar sempre trocar o x pelo y e isolar o y. E que o gráfico da função inversa é sempre simétrico em relação à reta y igual a x. E observamos os gráficos de funções inversas. Os gráficos são sempre simétricos em relação à reta y igual a x. Comece então sempre desenhando a reta y igual a x. Bons estudos! Olá, meus caros colegas. O importante desta aula é treinarmos muito bem os alunos a resolverem as equações compostas e as funções inversas. Na função composta, não deu tempo de a gente analisar como vamos obter a inversão dela. Então, por favor, trabalhe bem com seus alunos e motive eles sempre usando exemplos do dia a dia. Ótimo trabalho e até a próxima!